Bem-vindo ao nosso primeiro Papo Prudente de 2025. Ano novo, vida nova e novos desafios. E falar em desafios, eu quero desafiar você a um plano de leitura anual da Bíblia. Uma forma aí que você possa ler a sua Bíblia inteira neste ano de 2025. Então vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui interessantes da primeira semana. Primeira semana, na verdade, foram aí um pouco mais de 10 dias, ou seja, o ano começou numa quarta-feira, no dia 1º, então nós utilizamos aí essa meia semana e agregamos a semana seguinte para fazer um resumo dessa leitura, para depois fazer aí semanalmente, ok? Então foram 12 dias de leitura, estivemos lendo aí 35 capítulos e vamos aí tratar aí algumas coisas que nós aprendemos, algumas curiosidades, algumas observações que nós vimos a respeito de Deus e a respeito do homem, coisas que podem servir de exemplo para a nossa vida e para o nosso conhecimento e crescimento espiritual, ok? Antes de mais nada, gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Muito bem. Quando nós falamos de Gênesis, a primeira coisa que vem na nossa mente é a criação, é o jardim do Éden, Adão e Eva, e o fruto, e aquelas coisas todas. No entanto, o livro de Gênesis ele abrange um período da história, até que, vamos dizer assim, em que se encontra um pouco de forma resumida para muitos, mas que para nós, cristãos, é o suficiente sabermos. Pois aquilo que está na Bíblia é exatamente aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, ok? Nós vamos ver aqui 5 pontinhos que eu anotei aqui. Primeiro ponto, a criação. Então nós vemos Deus fazendo do nada, Ele fez tudo, e vemos aí o seu primeiro atributo, que é a sua onipotência. Há uma observação muito interessante que eu gostaria de fazer para vocês aqui, logo no início. Vamos lá no capítulo 1 de Gênesis. Vou ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Uma coisa interessante aqui, e vai de encontro com o que nós falamos aqui referente ao poder de Deus, à onipotência de Deus, é que nós só vamos ver a criação dos luminares que governam o dia e a noite no 4º dia da criação. Ou seja, Deus disse, haja luz, então a luz veio e apareceu no meio das trevas. O que era essa luz? Nós vemos e vamos ver também nas Escrituras que Deus é luz e que não há trevas nenhumas nele. E quando nós falamos de luz, que Deus é luz, não é só no sentido de pureza de Deus, não é só no sentido da santidade de Deus, mas nós vamos ver também que é no sentido literal, luz, que ilumina, que clareia. E nós vamos ver, muito em breve, na nossa leitura, um fato que ocorreu referente, ou que vai ocorrer, vamos dizer assim, referente a essa questão da luz de Deus. E lá no final da nossa leitura, lá no final do ano, nós vamos ver mais uma vez a respeito dessa questão da luz de Deus, ok? Muito bem. Então, do nada Deus fez tudo. E nós vemos aqui também o primeiro ato cirúrgico da história da humanidade. Deus aplica a sua primeira anestesia no homem, né, que era Adão,
e Adão cai num sono profundo, e Deus vai lá, tira a costela de Adão, e assim faz Eva, sua esposa. Adão foi quem colocou o nome de todos os animais, das aves, dos peixes, e formou ali, colocou o homem e sua mulher no jardim do Éden. No entanto, vem o segundo ponto, que é a queda. O que acontece? A permanência do homem ali no jardim do Éden e aquela comunhão, a permanência da comunhão perfeita com Deus, o lugar perfeito e tudo que era perfeito era condicional, ou seja, estava condicionada à obediência do homem. Deus disse, não comerás desse fruto. Então o homem, por sua vez, foi lá teimosamente e desobedientemente se rebelou contra Deus e caiu, acabou por desobedecer à vontade de Deus na sua ordenança. Então, nós vemos aí uma coisa interessante, que acontece muito nos dias de hoje também, né? Um jogando a culpa para o outro. Ah, Adão, então, por quê? O que aconteceu? Você comeu? Né? Porque até então eles estavam nus, e depois que eles comeram, eles viram que eles estavam nus, fizeram para eles ali, costuraram ali folhas de figueira para tampar ali a nudez, mas não era o suficiente. Então Deus pergunta, então, mas quem te mostrou que estava nu? Você comeu da fruta? Ah, foi a mulher que você me deu, não sei o quê. Ah, Eva, então, por que você fez isso? Não, foi a serpente que é culpada, ela me enganou, não sei o quê. Então Deus manda um castigo para os três. A serpente passou a ser condenada a rastejar por todo sempre, né, pelo seu ventre, e teria sua cabeça esmagada pelo calcanhar do filho da mulher, que é a promessa da vinda de Jesus Cristo. E a mulher aumentou de forma brutal a dor da sua concepção, e ao homem foi dado a ele o castigo de ter que trabalhar e ter que se sustentar do suor do teu rosto. Muito bem, a terra era perfeita, a partir da queda passou a produzir espinhos, cardos, essas coisas todas, e tudo que é de ruim passou para todo o resto do mundo e para a humanidade. Eles foram expulsos do jardim do Éden, e biblicamente nós temos registro de somente 3 filhos. Que é, como eu disse, é aquilo que Deus quis que nós ficássemos sabendo. Mas se você levar em consideração que Adão começou a teve seu primeiro filho com 30 anos, para quem viveu mais de 900, você imagina quantos filhos que eles tiveram. Até então, Deus não tinha especificado nenhum tipo de lei relacionada ao casamento entre familiares, então eles casaram entre si e a população se expandiu no mundo. Na queda, nós vemos aí a promessa do Salvador, e nós vemos também que o homem foi condenado à morte física e espiritual, mas Deus promete a vinda do Salvador, que seria uma salvação perfeita. Foram expulsos do jardim do Éden, tiveram 3 filhos. Entre esses 3 filhos temos a história aí do primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão por ciúmes ou por inveja. Mas olha só que coisa interessante, né? O porquê que matou, mas por que matou? Caim matou Abel, vamos lá. Eles aprenderam a respeito do sacrifício. Então Abel, que era pastor de ovelhas, foi lá, pegou uma ovelha, um cordeiro, e foi lá oferecer como Deus havia especificado, tanto que Deus não aceita o sacrifício ou a forma de culto que Caim presta a ele, e ele fala, escuta, você sabe da maneira certa que é para ser feito, se você fizer certo, você não vai ser aceito? É claro que vai ser aceito, então você não tem que achar ruim, você fez errado. Então nós temos aí Caim, que é o patrono do culto herege, o patrono do achismo, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje aí muito eu acho que pode fazer isso, eu acho que pode ser assim, a gente pode cultuar a Deus de tal forma, isso, aquilo e tal. Isso é um assunto para a gente tratar numa outra ocasião do nosso Papo Prudente.
Mas seguindo aí, Abel é morto pelo seu irmão Caim. Caim então vai para uma outra terra, chamada Terra de Nod, e ali ele se casa e começa a expansão das pessoas, né? Já aí, com 5 capítulos apenas do livro de Gênesis, nós vemos aí o pecado do mundo se alastrando em 10 gerações. Então, Deus resolve escolher uma pessoa. Essa pessoa foi escolhida pela graça de Deus, não pelo mérito da pessoa, tanto que no capítulo 6, versículo 8, nós vemos a primeira vez o uso da palavra graça, quando Noé acha graça diante dos olhos de Deus. Então Deus escolhe Noé e sua família para livrá-lo, então fazer assim, vamos dizer, um novo povo, reiniciar ou vamos dizer assim, ele dá um reset por meio do dilúvio na humanidade e reinicia por meio de Noé e sua família. Uma coisa muito interessante aqui que a gente pode chamar a atenção é a respeito daquilo que Deus disse para Noé fazer e Noé foi prontamente e obedeceu, que foi a questão da construção da arca. A arca devia ser construída de uma madeira chamada gofer. Então Noé foi e fez realmente de gofer. Poderia fazer de peroba, poderia fazer de oliveira, poderia fazer qualquer outra madeira, de cedro, eucalipto. Vamos fazer um detalhe aqui de peroba, alguma coisa parecida, madeira de lei assim e tal. Não, era para ser da madeira de gofer. Então Noé foi lá, né, e fez da madeira de gofer. Muito bem. Vale ressaltar aqui algumas observações. Eles passaram 377 dias dentro da arca. E quando eles saem da arca, Deus faz uma aliança com eles, faz uma aliança com o mundo e com os homens, de que nunca mais destruirá o mundo com as águas do dilúvio. Então manda aí como sinal dessa aliança o arco-íris. Então quando você vê o arco-íris no céu aí, você vai se lembrar de que se trata da aliança que Deus fez com toda a humanidade e com toda a criatura, de que não destruirá mais o mundo com água. Muito bem. Deus dá a ordem para que eles se espalhassem sobre a terra, mas foram um pouco teimosos e não se esparramaram sobre a terra. Noé se tornou aí um agricultor e plantou uma vinha e acabou se embebedando dessa vinha e acabou aí nu dentro de sua tenda. E um de seus filhos, o cão, foi lá e descobriu o pai naquela situação, bêbado, largado, nu e essas coisas todas, e fez com que os seus irmãos soubessem e zombou do seu pai, com certeza não foi uma atitude nada legal. E os seus irmãos Sem e Jafé pegaram aí uma túnica ou uma capa e de costa foram e cobriram Noé. Quando acordou, amaldiçoou o seu filho Cão e seus descendentes. Passado aí, começaram a crescer muito, mas não se expandiram sobre a terra. Ainda ficaram no mesmo lugar. E surge então um descendente de Cão chamado Nimrod, que passou a ser poderoso sobre a terra. Um homem que tinha muita influência, muito poder sobre as pessoas, e uma coisa ajudava muito, que era um mesmo idioma. Nota quando a gente tem uma mesma linha de raciocínio, uma mesma ideia, você vê que os planos vão para frente e as coisas funcionam e as coisas acontecem. E foi o que aconteceu naquela ocasião. O Nimrod, muito influente, se aproveitando de uma mesma língua, ele constrói aí algumas cidades, entre elas Babel. O que tinha de interessante ou de importante nessa cidade de Babel, irmão Fábio? Ele resolveu construir em Babel uma torre, uma mega construção, para que ela pudesse alcançar os céus. E qual era o intuito? É claro, tinha alguns intuitos. Um deles era mostrar ou
demonstrar o seu poder, né? Olha, esse aqui foi construído por Nimrod, esse é o Nimrod, é o nosso homem poderoso, é isso, aquilo, tal. É o símbolo da força e do poder do tal do Nimrod. Também pode-se dizer que era para servir de centro de culto, ou centro da atenção, ou o centro de uma comunidade única. E também é óbvio, nós não podemos deixar de fugir dessa questão também do medo, né? Medo do que, irmão Fábio? Medo de um outro dilúvio. Porque embora eles sabiam que tinha o arco, né, nas nuvens, né, o arco-íris, essas coisas todas, imagina o medo que essas pessoas não tinham quando dava o trovão. Né? O tempo fechava, começava a trovejar, ventava, e o pessoal, vixe, já vem outro dilúvio, nós vamos morrer. Então, vamos arrumar uma forma da gente se salvar. Então, tendo uma torre alta, a gente consegue se livrar aí de uma enchente causada do dilúvio. Pois bem, Deus, em sintonia com o seu Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, e a exemplo do que foi na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele também vira e fala, olha, vamos descer e vamos confundir a língua dos homens, porque já nada vai segurar eles, porque tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Então, Deus vai e confunde ali a língua dos homens, e então eles se esparramam sobre toda a face da terra. Quem falava japonês juntou com japonês, e francês com francês, inglês com inglês, alemão com alemão, português com português, então cada um foi para um canto e assim a terra foi cheia. E chegamos no quinto e último ponto, que é a vida de Abraão. Rapaz, que história a história desse Abraão. O nome dele, na verdade, a princípio era Abrão, e casado com Sarai. E ele, junto com sua esposa, saíram do meio da sua parentela e levaram com eles o sobrinho Ló. E cresceram muito. Deus vira para ele e promete uma terra para ele, e ele fecha os olhos e cegamente ele segue a direção que Deus diz para ele seguir, para chegar numa nova terra. Essa terra é chamada terra de Canaã. E nós temos em Abraão duas qualidades importantes que a gente pode ressaltar aqui. Uma é, ele era um homem de fé. Tanto que nós temos na Bíblia Abraão como o pai da fé. Por quê? Ele creu sem ver. Ele creu naquilo que Deus falou, que Deus apareceu para ele, falou, eu vou te dar uma terra. E ele acreditou nisso e cegamente e foi. E a segunda qualidade é obediência. A qualidade da obediência de Abraão é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ele obedeceu imediatamente, completamente e sem reclamar. Uma raridade dos nossos dias, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, nós vemos situações em que as pessoas recebem algum tipo de ordem, algum tipo de orientação, a primeira coisa que faz é reclamar, aí depois vai fazer, e quando faz, ainda faz mal feito, faz incompleto, né? Então vale ressaltar aí, chamar a atenção aí para o nosso viver diário em relação a isso. Abraão, um homem exemplar para as nossas vidas. Muito bem, ele, juntamente com seu sobrinho Ló, cresceram muito, se tornaram poderosos e tiveram muito gado, a ponto de seus empregados terem problemas uns com os outros. Então Abraão vira para Ló e fala, olha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, e pronto. Então Ló resolve ir para as Campinas do Jordão, lá na região de Sodoma e Gomorra, e ele vai morar por lá. Sodoma e Gomorra é destruída. Antes dela ser destruída, os anjos aparecem a Abraão e falam para Abraão, olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra.
Então Abraão tem até uma conversa interessante lá com Deus, fala, mas se tiver 30 lá, o senhor vai destruir? Aí Deus fala, não, se tiver 30 eu não vou destruir, mas e se tiver 25? Ah, também não vou destruir se tiver 25, e se tiver 20? Também não. E assim vai até que Abraão chega e fala, não, eu não vou continuar essa conversa porque eu sei que Deus vai fazer aquilo que está no coração dele de fazer. Então, o que acontece? Os anjos, esses mesmos anjos, vão até Sodoma e Gomorra, encontra lá Ló e avisa Ló, Ló, sai daqui porque essa terra vai ser destruída, né? Tanto que nós vemos aí que surgiu até um nome específico para os tipos de pessoas que tinham comportamento dessa terra, que são os sodomitas. Né? Então toda vez que nós vemos na Bíblia, durante esse ano de leitura da Bíblia, sodomitas, você vai ver que está se referindo a esse tipo de pessoas lá daquela região. Que comportamento era esse? Eles eram extremamente devassos homossexuais. Tá? Então, desde o menor até o maior, nós vemos lá que quando os anjos chegaram na casa de Ló, cercaram a casa de Ló e toda a cidade queria conhecer, queriam ter relações lá com aqueles anjos. Muito bem, os anjos dão uma ordem para Ló, que durante a fuga a terra estaria sendo destruída, não era para olhar para trás. E o que aconteceu? A esposa de Ló olha para trás no momento em que eles estão fugindo e ela é transformada numa estátua de sal. De Ló e suas filhas surgem então dois povos, os moabitas e os amonitas. Que mais que nós temos aqui? Nós temos uma coisa aqui também interessante no decorrer da história de Abraão. Abraão tem o seu nome mudado para Abrão, Deus faz uma aliança com Abraão e essa aliança é simbolizada ou caracterizada pela circuncisão. Então o menino nasce e quando chega no seu 8º dia ele é circuncidado. Então esse é o símbolo de que todo hebreu realmente é hebreu por causa da circuncisão. Depois disso, o que nós vemos? Nós vemos que Abraão ele é provado, né? Ele recebeu uma prova de fé. Deus pede para Abraão Isaque, seu filho, como sacrifício. Abraão, prontamente, completamente e sem reclamar, obedece a Deus, pega seu filho Isaque e vai levá-lo para ser sacrificado. Quando chega lá, Deus então providencia ali um carneiro e provando Abraão diz, olha, verdadeiramente eu vi que você não me negou seu filho, seu único filho, então está aqui o carneiro, você não vai matar o seu filho, você não vai sacrificar seu filho. Até porque Isaque não podia ser sacrificado, não podia ser oferecido sacrifício a Deus, porque Isaque era pecador, ele já tinha pecado. Então esse cordeiro era a providência de Deus, ou tipifica a providência de Deus de vir um Salvador puro, sem defeito, sem culpa, para morrer no lugar do culpado. Então esse cordeiro aponta para Cristo e Isaque aponta para nós, né, a humanidade, que é pecadora. Então Cristo morrendo no lugar do pecador. Que mais que nós podemos ver? Nós vimos aí depois de Isaque, que Isaque tem 2 filhos, um é Jacó, de Jacó vem a tribo de Israel, e Esaú primogênito. Esaú agiu de forma louca, vendendo a sua primogenitura a troco de um prato de comida. E depois Jacó, com a ajuda da sua mãe, engana Isaque e rouba o direito da bênção da primogenitura de Esaú, que promete matá-lo. Então a mãe de Jacó diz para ele fugir, ele vai para outra terra, vai para a terra lá da parentela dela, e lá ele se refugia e casa com Raquel e com Lia.
É uma história muito interessante porque ele ama muito Raquel e então ele trabalha 7 anos para poder casar com Raquel. Depois de 7 anos ele casa, mas quando vai ver não casa com Raquel, casou com Lia, que era a irmã mais velha. E depois teve que trabalhar mais 7 anos para poder trabalhar, para poder casar com Raquel. De Raquel, Jacó tem 2 filhos, José e Benjamim, e teve mais filhos com a Lia e com as suas concubinas também. E de Jacó surgem as 12 tribos de Israel. Até aqui, até esse ponto da nossa leitura, nós temos aí uma observação muito importante a respeito dos atributos de Deus. Nós vemos a onipotência de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a onisciência, a onipresença e a providência de Deus. E também nós vemos aí alguns bons exemplos para nós. Entre eles Enoque, um homem que andou com Deus, Abel, que rendeu um culto aceitável a Deus, Noé, homem que foi um homem justo e bom, chamado de um homem justo e bom, Abraão, que foi ou que é conhecido como pai da fé e um homem de obediência. Muito bem, para a próxima semana nós vamos ter aí mais um resumo da nossa leitura e esperamos aí conseguir atingir o nosso objetivo desse desafio da leitura. Então, você está convidado aí para participar desse desafio da leitura anual da Bíblia. Espero que você possa aprender bastante, crescer bastante na Palavra de Deus e que ela possa trazer edificação para nossas vidas. Amém? Forte abraço e até a próxima.